Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao estudo das estratégias, né? Principais estratégias para a mudança do comportamento alimentar. Então, a gente vai falar de mindfulness, mindful eating e comer intuitivo. Então, só dando, né, prosseguimento aqui, então a gente estava falando na aula passada a respeito das principais intervenções. Então, as intervenções de hoje, elas também têm, né, o comportamento, o behaviorismo como uma base filosófica para intervenção em comportamento alimentar e transtornos do comportamento alimentar, com a ideia que o paciente ou cliente ele trabalhe, então, esses três parâmetros aí, a ação, o sentimento e o pensamento. Então, a ideia é sempre levar o paciente a uma maior reflexão acerca do seu comportamento, né? Dando total autonomia e motivando esse paciente para que ele consiga, então, fazer as modificações que são necessárias. Então, dentro de mindfulness, né, o significado seria atenção plena. É um estado aí onde a atenção ela está totalmente voltada para o momento presente, e junto dessa atenção a gente também tem um conceito aí de autocompaixão. Então a ideia é que o paciente ele consiga ter uma percepção dos seus pensamentos, das suas sensações, das emoções, exatamente no momento que elas ocorrem, com o intuito de reagir aí de maneira mais tranquila frente aos conflitos do dia a dia. A partir do aumento dessa percepção, o indivíduo ele consegue fazer escolhas muito mais conscientes e funcionais, né? Sempre focando em intenção, atenção e atitude. A gente muitas vezes pode pensar que mindfulness, né, vem aí da parte da meditação e que está associada a práticas religiosas. Então, também, mas não só isso, né? A origem do mindfulness está, sim, atrelada a uma parte religiosa, principalmente as religiões que pregam a prática da meditação, mas também existem origens não religiosas, focadas aí na psicologia, principalmente em psicoterapias contextuais e cognitivas, como a terapia comportamental, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que a gente falou já anteriormente. Um marco aí para mindfulness, né, é esse trabalho aqui desenvolvido por Jon Kabat-Zinn, nos Estados Unidos, em 1979, que é um programa de redução de estresse baseado em mindfulness. A ideia é, então, utilizar técnicas para focar sempre no momento presente, reduzindo, então, sensações de ansiedade, de estresse, qualquer tipo de sensação negativa. Então, a ideia é que o nosso paciente, o nosso cliente, ele sempre esteja focado no presente, com uma atenção e uma consciência total, né, plena das suas emoções e das suas sensações. Esse mindfulness, ele pode ser aplicado aí para diversos problemas, então não é uma estratégia utilizada apenas para mudança de comportamento alimentar, pelo contrário, assim como as outras estratégias, ela é desenvolvida para outros tipos, né, de distúrbios, e aí mais para frente começa a ser aplicada na parte de comportamento alimentar. Então, as aplicações vão desde tratamento de insônia, alívio da dor, redução do estresse, que foi o marco, então, do Jon, em 79, melhorando a capacidade de tomar decisões conscientes, vivência plena, gerenciamento de emoções, desenvolvimento de autoestima, autoaceitação, bem-estar. Aqui o bem-estar, a gente pode falar de bem-estar físico, mas bem-estar mental também. Capacidade de entrar em contato consigo, desenvolvimento aí proporcionando mudanças cerebrais positivas, melhora de memória, desempenho, relaxamento do corpo e da mente. Então, a ideia é sempre trazer a consciência para o dia de hoje, né, para o momento de hoje, para o momento atual, sem julgamentos,
considerando e vivenciando momento a momento, com intenção, aceitação e gentileza. Então, a autocompaixão, ela entra aqui nessa gentileza. Compaixão com os outros e autocompaixão. Após, então, né, o estabelecimento dessa estratégia de mindfulness, observou-se que ela também, essa estratégia poderia ser aplicada para indivíduos que tivessem problemas ou desordens de origem alimentar. E aí vem, né, o conceito de mindful eating, que é o comer com atenção plena, que tem como objetivo desenvolver no indivíduo o bom relacionamento com a comida. Então, o intuito dessa estratégia é essa manutenção da boa relação com a comida, que vai garantir que o indivíduo tenha, então, uma melhora de relação em todos os outros, em todas as outras áreas da vida, né? Garantindo o bem-estar mental e físico. Então, a partir do momento que o indivíduo tem esse bom relacionamento com a comida, ele tem um bom relacionamento com si mesmo e com o mundo. A gente tem aqui um conceito, uma descrição, né, do que seria Mindful Eater, por Christeller, que é estar consciente do presente momento enquanto come, prestar atenção ao efeito desses alimentos nos sentidos e ainda notar as sensações físicas e emocionais em respostas ao ato de comer. Dentro dessa definição, a gente também consegue colocar a percepção, a consciência, né, daquelas sensações aí de fome, saciedade, quando é um comer, uma fome biológica, uma fome real, quando é uma fome emocional. Então, tudo isso entra aqui nessa consciência plena perante o ato de comer. E aí, né, essa ferramenta de Mindful Eating, juntamente com Mindfulness, começou a ser aplicada para o tratamento aí de distúrbios de compulsão alimentar e de comer inconsciente. Os princípios do Mindful Eating, então, eles podem ser divididos dessa maneira. Então, a ideia é conscientizar das oportunidades positivas, né, que o ato de se alimentar ele pode trazer, desde a seleção até a preparação dos alimentos. Então, o ato de cozinhar, de preparar a própria refeição, é um dos princípios adotados e preconizados aí pelo Mindful Eating, né? Já que essa pode ser uma oportunidade aí e uma experiência bastante agradável e carinhosa consigo mesmo. Usar todos os sentidos na escolha do que comer para que seja gratificante e nutritivo. Então, aproveitar dos nossos órgãos do sentido. Então, usar o olfato, o paladar, o tato, a questão, né, visual, então a aparência desse alimento. Tudo isso torna o ato de se alimentar muito mais prazeroso. Reconhecer as respostas aos alimentos, sem julgamento. Então, aqui a gente fala mais do paladar, né? E aproveitar ao máximo esse paladar. Então, isso envolve toda a parte de mastigação desse alimento, ativando todas as papilas gustativas, o que requer, então, uma alimentação um pouco mais calma, né? Então, o indivíduo ele precisa saborear, ele precisa mastigar e deglutir esse alimento de maneira mais tranquila e mais demorada, para que ele consiga aproveitar todos esses estímulos sensoriais. E é importante que ele não tenha um julgamento. Então, não ter um pré-julgamento, inclusive, né, do que é gostoso, do que não é gostoso, o que tem um sabor neutro. Um outro princípio seria tornar-se consciente da fome e da saciedade física para guiar suas decisões para comer e para parar de comer. Então, aqui, principalmente, entender essas sensações, né? Então, o que é a fome física, o que é a fome emocional. Então, saber distinguir essas diferentes fomes, ao mesmo tempo conseguir perceber aí os sinais do seu corpo de quando a saciedade ela já foi atingida e aí então a gente deve parar de comer.
Aqui tem algumas características, né, do indivíduo que come com atenção plena ou de maneira consciente. Então, reconhece que não há maneira certa ou errada para comer, mas diferentes graus de consciência que cercam a experiência dos alimentos, né? Então, é muito comum aqui essa desmistificação de um alimento ruim ou de um alimento bom, né? Todos os alimentos, eles vão trazer experiências diferentes para o indivíduo. Aceitar que suas experiências alimentares são únicas e por isso a gente precisa vivenciar, né, e aproveitar cada experiência com esse pensamento mesmo. O indivíduo, por opção, ele direciona a sua atenção para comer momento a momento, ganha consciência de que pode fazer escolhas que suportem a saúde e o bem-estar, ou seja, não é que o indivíduo comendo de repente um alimento que antes ele considerava proibido ou maléfico à saúde, que isso vai realmente prejudicar a saúde e o bem-estar dele, né? Então ele tem essa consciência e ele ganha essa autonomia para fazer as suas escolhas. Se torna consciente da interligação da terra, seres humanos, seres vivos no geral, práticas culturais e impacto das suas escolhas alimentares dentro de todo esse sistema. E aí aqui a gente tem, né, um apanhado do que seria, exemplificando aí com essas ilustrações, o ato de comer com atenção plena, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, se eu quero iniciar uma prática, né, de comer com atenção plena, eu preciso estar focada no ato de me alimentar. Então, primeira coisa que precisa ser retirada são os fatores que possam dispersar a nossa atenção, né? Então aqui a gente tem o exemplo da televisão, mas para os dias atuais a gente pode colocar o exemplo do aparelho celular, que muitas vezes é levado à mesa e que durante a refeição a gente mexe, a gente vê se chegou alguma mensagem, alguma notícia importante. Isso tira parte da nossa atenção, que deveria estar voltada para esse ato de se alimentar, para estimular todas as nossas sensações, os nossos sentidos, mas que em parte é desviado para o telefone. Então, qualquer tipo de aparelho, seja eletrônico ou qualquer outra coisa que esteja no ambiente que possa tirar a nossa atenção, deve ser evitada. Então, aí o que mais vai contribuir, né? Vamos começar aqui por cima. Então, cozinhar é um ato que envolve o mindful eating e que contribui já para a gente ter essa consciência sobre o alimento, esse bom relacionamento com o alimento, comer num ambiente tranquilo, sentir o sabor da comida. Para sentir esse sabor, a gente precisa comer devagar. Pode ter o acompanhamento de uma música suave, relaxante, comer e se permitir comer seus alimentos ou suas preparações preferidas, evitar, né, qualquer outro tipo de equipamento ou de situação que diminua a sua atenção para aquela alimentação. Comer numa mesa e sentado, isso é bastante importante. Respeitar o seu corpo e a sua saúde. Então, respeitar o momento que você está com a sua fome física e que é hora de comer. Respeitar quando o seu corpo fala que esse momento da saciedade já foi atingido e que é hora de parar de comer. Beber, né, mais água e não ter pressa, né? A gente não pode ter pressa para comer, porque senão a gente perde todas essas possibilidades aqui de sensações e emoções que o ato de nos alimentar pode permitir. A gente, acho que é uma dúvida aí para muitos, né? Como que eu posso trabalhar mindful eating com o meu paciente? Então, as associações, né, os grandes nomes aí, referências nessa área, todos indicam que o indivíduo que quer trabalhar com mindful eating ou com mindfulness, ele precisa praticar isso também, né? E para isso existe toda uma formação. Então,
A primeira ideia aqui, então, é um primeiro curso de 8 semanas ou equivalente. Depois, curso para se tornar um instrutor, facilitar o seu primeiro grupo, depois supervisão com instrutores com mais de 2 anos de prática. Lembrando que a partir desse curso de 8 semanas, esse curso inicial, que é um curso introdutório, o indivíduo ele precisa praticar pessoalmente, ele precisa vivenciar isso na vida dele, né, de maneira real, para que ele consiga trabalhar isso com outras pessoas. Então, essa é uma característica bastante abordada dentro aí dos cursos de Mindfulness e Mindful Eating, né, como um pré-requisito que o indivíduo que queira trabalhar com isso, com o seu paciente, também vivencie essa prática na sua vida pessoal. A gente tem um outro conceito, que é o comer intuitivo. Então, o comer intuitivo, ele é um conceito um pouco mais novo, 1995, ele foi criado aí pelas nutricionistas americanas Evelyn Trimble e Elise Resch. Esse conceito, ele diz que o comer intuitivo é uma integração dinâmica entre corpo e mente, instinto, emoções e pensamento racional. É honrar a sua saúde através da atenção no seu corpo e encontrando suas necessidades físicas e emocionais. Né? A ideia, a proposta do comer intuitivo é a relação saudável com a comida e, através dessa relação saudável, o conhecimento do próprio corpo. Lembrando que conhecer o próprio corpo pode, inclusive, contribuir para essa relação saudável com a comida, porque envolve também essa percepção do que é fome, qual é o momento da fome, quais sinais o meu corpo dá de fome, e também os sinais da saciedade. Então, quando você conhece o seu corpo e você consegue escutar, perceber esses sinais, você provavelmente vai desenvolver uma relação mais saudável com a comida. As características, então, é que as pessoas elas aprendam a confiar na sua habilidade de reconhecer, né, justamente essa sensação física e emocional, e desenvolvam uma sabedoria. Então, a partir dessa sabedoria corporal, a pessoa consegue atender às suas necessidades, e essas necessidades elas são individuais, tá? Então, isso é bastante importante. Elas propõem, essas nutricionistas, que os indivíduos eles devem confiar nessa sabedoria por meio dos 10 princípios do comer intuitivo, que a gente vai falar agora. Esses princípios, eles vão desde a questão de não realizar a dieta, né, que acaba sendo o principal foco aí do nutricionista que trabalha mais com a prescrição, né? Então, todas essas abordagens mais comportamentais, elas fogem da prescrição, né? Então, o primeiro princípio é rejeitar a mentalidade da dieta. Então, não é só não fazer a dieta, mas também abandonar essa mentalidade do que o que eu tenho que comer, quando que eu tenho que comer, como que eu tenho que comer, seguindo, então, regras externas que normalmente são estabelecidas por outras pessoas, como o médico, como o próprio nutricionista, né? Então, qualquer profissional que vá trabalhar com esse método mais prescritivo. Então, o comer intuitivo, ele vai para o caminho completamente oposto do atendimento prescritivo, tá? Honrar a fome, então dar atenção para aquelas sensações internas, e essas sensações, elas devem ser o guia para o indivíduo comer. Né? Então, atender a fome é fundamental para comer a quantidade e a qualidade que realmente a gente necessita. E a gente precisa ouvir essa fome, né? E fazer com que ela seja o nosso guia. Fazer as pazes com a comida. Então, basicamente, excluir da vida a lista de alimentos proibidos, a lista de alimentos que são ruins ou alimentos que são bons. Né? Então, considerar que todos os alimentos, apesar de apresentarem diferenças nutricionais, eles têm aí um componente emocional. Então, a gente precisa retirar essa categorização aí do que é permitido e do que é proibido. Desafiar o policial alimentar.
Então, retirar essa questão da culpa, do julgamento, isso não traz de nenhuma maneira um comportamento mais positivo, com foco para alimentação saudável. Então, a ideia é não se culpar, não se julgar e aprender a se tratar com bondade, com permissão e com esperança, né? Então, eu escolhi um alimento que eu gosto muito, mas que antes eu considerava proibido. Não se julgue, não se culpe, né? Se permita ingerir esse alimento, seja carinhosa consigo mesmo. O quinto, sentir a saciedade. Assim como é importante a gente entender esse sinal da fome e obedecer, a gente também tem que ter essa atenção para quando a gente está falando da saciedade, tá? Então, é sentir a saciedade e respeitá-la, comer com atenção, com calma e prestar atenção nos sinais. A partir do momento que a gente percebeu que está saciado, é hora de parar. E a gente precisa ter essa consciência para conseguir usar isso como um guia para as nossas ações. O sexto, então, descobrir o fator de satisfação. Então, comer o que se satisfaz, comer o que se tem vontade, né? Então, desrotulando os alimentos como bons ou ruins, desmistificando essa classificação. Lidar com as emoções sem usar a comida. Esse, eu acho que pode ser um dos princípios aí mais difíceis, porque toda vez que a gente está trabalhando com comportamentos alimentares ou transtornos de comportamento alimentar, muitas vezes a origem do comportamento está associado a uma questão emocional que não é muito bem trabalhada e que tem a comida aí como sua primeira fuga, né? Então é preciso encontrar as maneiras de se alimentar e tentar resolver essas questões emocionais sem usar a comida. Respeitar o próprio corpo, isso independente do tamanho, do peso, né? Lembrar que o seu corpo ele é o seu porto seguro, é a morada do seu ser, é o nosso instrumento de vida. Então esse corpo ele precisa ser respeitado. Aqui a gente pode até extrapolar um pouco para comportamentos aí alimentares que depois são compensados com algum tipo de purgação, né? Então, quando você respeita o seu corpo, essas opções de purgação, elas não existem, elas não fazem sentido. Se exercitar, aqui do ponto de vista não de queimar calorias, não de ficar magro, mas pela sensação que o exercício realmente ele traz, né? Tirando a questão estética e a questão de emagrecimento, se exercitar pela questão do bem-estar que o exercício propõe. E por último, honrar a saúde, né? Que também é chamada de nutrição gentil. Então, aqui que a gente não considera as diretrizes para alimentação saudável, né? Ninguém está falando para comer o que quiser, a hora que quiser, mas defender uma nutrição gentil. Então, onde você respeita os sinais fisiológicos do seu corpo, de fome, de saciedade, mas você também satisfaz ou você supre aquele prazer que a comida também traz para a gente, né? De maneira equilibrada. Então, se honra a fome, a saciedade e a satisfação, ela vai ser encontrada, certo? Então, o que a gente pode colocar aqui em comum é que tanto mindful eating quanto o comer intuitivo, eles são terapias, são estratégias baseadas na compaixão, na autocompaixão e na aceitação, né? Então, eu coloco essa figura aqui para que a gente consiga finalizar e organizar, então, os pontos principais. Então, a ideia é o contato com o momento presente, né? Então, não adianta eu viver no passado, não vou viver no futuro, eu tenho que viver o momento atual. Os valores, ação comprometida, eu no contexto, né? Desfusão cognitiva e aceitação, tá? Então, essas são aí alguns fatores que estão envolvidos nessas terapias que necessitam de compaixão, autocompaixão e aceitação e que acabam sendo a raiz aí
tanto do Mindful Eating quanto do comer intuitivo. Espero que vocês tenham gostado aí dessas estratégias. Para quem quiser saber um pouco mais, aqui estão algumas referências e tem bastante material aí para ser buscado. É um assunto que está muito em alta, essa abordagem mais comportamental, fugindo, né, daquela ideia basicamente da prescrição nutricional. Ok, pessoal? Nós nos vemos então na nossa próxima aula.